Boa noite, pessoal. Como eu havia comentado com vocês na semana passada, hoje eu vou propor uma reflexão para vocês sobre o texto que nós vimos, tá bom? O texto era A História Regional e Local, Contributos para o Estudo das Identidades Locais, da Graça Maria Soares Nunes. Lembrando que ela vai tratar mais nesse texto sobre a realidade de Portugal. Tentei fazer algumas pesquisas, né, sobre essa realidade do patrimônio histórico do Brasil, né, porque a gente tem que pensar, né, que esse patrimônio está ligado às histórias locais, né. O que eu encontrei foi que nós temos o IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá bom? Que é um órgão federal que toma conta disso. E aí aqui eu estou mostrando para vocês mais ou menos o site, né? O que é que tem um pouco sobre o patrimônio histórico do Brasil. Eu cliquei aqui no canto que vai mostrar esse mapa e abri ele aqui para vocês darem uma olhada quais são os patrimônios que a gente tem que são preservados, né? Que não podem ser derrubados ou de alguma maneira sofrer algum dano, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, em Guaxupé, uma estação ferroviária. Aqui em São José do Rio Pardo, a gente tem a barraca do Euclides. Então, assim, a gente pode ver que até que não existem muitos bens patrimoniais tombados aqui na nossa região, tá bom? No estado de São Paulo, nós temos uma secretaria que toma conta disso, que é o CONDEFAT, tá bom? Esse aqui é o site deles, tá? Que eles são o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, tá? Pelo que eu pude perceber, aqui ele fala um pouco das solicitações, tá bom? E pesquisar os bens tombados. O que eu pude perceber, gente, é que com relação a bens tombados no Brasil, qual que é o problema que nós temos muitas vezes? A legislação, pelo que eu consegui encontrar, não é tão extensa, tá? Quanto outras legislações que a gente tem no Brasil. A preocupação com esse patrimônio histórico, ela começou bem tardiamente, somente no governo do Getúlio Vargas, tá bom? Tanto que a primeira lei que a gente tem, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, ela é de 30 de novembro de 1937, tá? Foi somente no Vargas que realmente começou-se a ter uma preocupação maior em tomar conta desses bens que contavam a história de um lugar ou vamos dizer assim, do país, tá bom? A pergunta que eu quero que vocês pensem, né, é nesse sentido: qual que é a importância que nós temos dado a esses patrimônios culturais que nós temos, né? Aqui em São José a gente teve um problema sério com relação a isso, de uma casa que acho que não sei se está em processo de tombamento ou já era tombada, ela estava sendo demolida, tá? Foi demolido 80% da casa e agora já não tem mais muito o que se fazer, né? E aí tá com aqueles tapumes em volta e ninguém toma providência nenhuma com relação àquilo, tá? Então a pergunta é: em Portugal vê-se uma preocupação dos setores burocráticos com a história regional? A gente percebe isso um pouco pelo texto dela, de que existem cursos preocupados com isso, que existem que dentro desses cursos se tem uma preocupação de trazer as pessoas das prefeituras, né, das câmaras municipais para aprender sobre isso, tá? Continuando, no Brasil, qual a importância que você vê ser dada à história regional? Né? O que a gente tem feito com a nossa história regional? E, se possível, você utilizar exemplos aí do seu cotidiano, do que é que se tem feito com essa história regional, tá bom? Além dessa pergunta, né, que eu vou colocar lá para como atividade, eu vou fazer também uma aba de material para deixar as minhas considerações sobre o texto, tá? Que eu acredito que eu não passei para vocês semana passada. Encontrei um vídeo lá do canal Futura, ele é menos de meia hora, ele é um pouco extenso porque é uma discussão, né, um debate sobre
essa preocupação de tomar-se conta de museus, né, do patrimônio mesmo nosso que fica em museus. Então, que foi logo, acho que logo depois do incêndio no Museu Nacional no Rio. Então, acho interessante, um vídeo interessante para vocês verem sobre, tá? Eu encontrei também um artigo de uma acho que jurista, vou chamar de jurista, falando um pouco sobre a organização dessa legislação para patrimônio cultural, patrimônio histórico, como que ela é tratada no Brasil, tá bom? E vou disponibilizar também essa primeira lei do Getúlio Vargas. Fiquem à vontade para fazer uso desses materiais para responder a pergunta, tá bom? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada.